como que a medicina chinesa pode ajudar tanto na questão da prevenção, quanto na questão quando a pessoa quando ela já está doente. Então, fica aqui que eu vou te contar como que a gente pode fazer isso, como que a gente pode se tocar para a gente ter uma vida muito mais feliz e muito mais saudável. Se você ligou o rádio agora pela primeira vez na Rádio Vibe Mundial, nesse horário de 8h30, eu sou a Sol Medeiros. Eu falo toda quinta-feira sobre os benefícios da medicina chinesa, que é uma medicina milenar, que tem muito conhecimento, tem muita sabedoria, que eu sou apaixonada, que eu estudo isso já faz muitos anos. Então, eu acredito muito nessa filosofia da medicina chinesa. Eu estudo, eu me trato com ela e eu acredito que assim, se faz bem para mim, faz bem para vocês. Então, é por isso que eu estou aqui toda semana para falar desses saberes milenares, para que você, ouvinte querido aqui da Rádio Vibe Mundial, tenha uma vida muito mais simples, muito mais equilibrada, muito mais amorosa. Esse é o intuito aqui do programa. Então, a medicina chinesa, ela nos dá suporte para esse caminhar da nossa vida, para que esse caminhar fique muito mais leve, muito mais gostoso. Afinal de contas, todos nós temos os nossos problemas, e isso não significa que a vida é melhor ou pior. Significa que a gente tem que aprender a caminhar, e a filosofia da medicina chinesa ajuda muito. Então, se ela me ajuda, ela também pode ajudar você. Se você quiser saber mais a respeito do meu trabalho, o meu site é solmedeiros.com.br e o meu telefone é aqui de São Paulo, que é 11 99376 7637. 11 99376 7637. Você entra em contato comigo para saber mais informações sobre como a medicina chinesa pode te ajudar. E como a gente está no mês de outubro, e a gente já sabe que outubro tem a campanha do Outubro Rosa de prevenção de câncer de mama, então eu quero trazer para vocês a visão dessa filosofia da medicina chinesa, de como que ela pode te ajudar. Então, não é só mais uma pessoa falando a respeito disso. Então, sou eu falando como que a medicina chinesa pode te ajudar. Porque, na verdade, uma das principais filosofias do pensamento dos chineses era a prevenção. Então, por isso que eles já se tratavam com a acupuntura, com a parte das massagens, as ervas medicinais, dentre outras coisas como as atividades físicas, que a gente conhece tanto como o Tai Chi Chuan e o Qigong. Então, todo esse conjunto que engloba a medicina chinesa para ter uma saúde completa, uma saúde plena. Porque a ausência de doença, você ter saúde, não é só a questão física. A gente tem os 4 pilares. Então, tem o pilar da parte emocional, dos nossos pensamentos, da nossa energia, de alma, de espírito, no que quer que você acredite, e a parte física. Então, a saúde é um conjunto desses 4 pilares, que é como a cadeira que a gente está sentado. Os 4 pés, eles têm que estar firmes no chão para que a gente possa caminhar e viver. Quando um deles fica meio manco, os outros 3, eles acabam ficando sobrecarregados. E se a gente não arruma, vai se refletir no físico, que é a parte mais densa. Então, antes da pessoa falar que está doente fisicamente, significa que esses outros 3 pilares, a parte energética, a parte emocional, a parte dos pensamentos, já estavam doentes há muito tempo. Então, não existe, presta bem atenção no que eu te falar, não existe doença do nada. Ah, mas do nada ele descobriu que estava com uma doença XYZ. Isso não existe. Você não deita saudável e acorda doente. É um processo ao longo do tempo, de várias questões, que fez você adoecer. Então, não existe doença do nada. A prevenção sempre será o melhor remédio. Por isso que a medicina chinesa tenta trazer isso, trabalhar a prevenção e não trabalhar a parte com o remediar, que é a nossa cultura. A nossa cultura ela foca muito nessa questão do remediar. Então, eu já procuro um agente de saúde, um médico, um terapeuta, quando a doença já está instalada. E em algumas ocasiões, pode ser tarde demais. E aí, a gente acaba falecendo, acaba morrendo. Então, não deixe para amanhã para você se cuidar. Se previna sempre. Então, eu trouxe alguns dados aqui sobre o câncer de mama, que ele é bem assustador.
No Brasil, cerca de 29% das mulheres estão sujeitas a ter câncer de mama. Então, é muito alto esse índice, é muita mulher. Então, 29%. E esse índice, ele é muito maior ainda nas regiões sul e sudeste, que é onde tem o maior índice de câncer de mama. Na região norte, por exemplo, lá o índice maior, que mais acomete as mulheres, é o câncer de colo de útero. Então, é muita coisa, é muita gente, nós precisamos reduzir isso e é por isso que eu estou aqui hoje, nessa campanha de luta contra o câncer de mama. Para que a gente possa diminuir esse índice, quem sabe, né, um dia a gente zerar tudo isso. Então, a medicina chinesa, como ela tem essa filosofia da prevenção e não atua só nessa questão do remediar, ela não substitui também o tratamento alopático que a pessoa já está fazendo, caso ela já esteja doente. Não o substitui. Então, tem muita gente que às vezes me procura perguntando sobre isso. Então, os tratamentos, eles têm que ser paralelos, eles têm que ser conjuntos. Uma coisa não substitui a outra. Então, eu quero deixar isso muito bem claro. Então, os tratamentos de medicina chinesa, com acupuntura, massagem, com as ervas, com o Qigong, eles não substituem o tratamento que você está fazendo com o oncologista, de quimioterapia, de radioterapia. Eles são apenas um complemento. Para quê? Quando a pessoa já está doente, o tratamento da medicina chinesa ela vai ajudar como nessa questão? Vai ajudar no suporte emocional da pessoa, que ela já está, porque a gente tem um desgaste emocional muito grande quando a gente está muito doente. Parece que a morte fica muito mais iminente, ela fica muito mais perto da gente. Afinal de contas, a gente pode morrer a qualquer instante. Mas quando a gente está com uma doença tão séria e tão grave como essa, a morte fica muito mais iminente. Então, isso, claro, né, não só para a pessoa que está passando por isso, mas para todas as pessoas que estão ao redor, que estão envolvidas. Os familiares, os amigos, o pessoal do trabalho. Então, precisa do suporte dessas pessoas, que ele é fundamental, e a pessoa tem que tentar estar mais equilibrada para confiar na vida, ter fé de que isso é um processo e de que sim, ela pode sair dali. Da mesma maneira que ela acredita que acordou doente, é um processo ao longo da vida. Então, recuperar novamente a saúde também vai ser um processo, assim como foi o processo do adoecimento. Então, a pessoa tem que, acima de tudo, ter paciência, ter compreensão consigo mesma. E a medicina chinesa traz esse equilíbrio emocional, o equilíbrio energético e a parte física, porque tem vários efeitos colaterais todo este tratamento, tá? Então, não substitui os tratamentos alopáticos, ela apenas é um complemento. E o exame que a mulher deveria fazer, às vezes a pessoa não faz, porque, não, mas eu não vou fazer o autoexame, porque, enfim, por vários motivos, por falta de tempo, por não ter acesso à informação, por não saber como fazer, uma infinidade de coisas. Eu gravei um vídeo que eu coloquei no meu canal no YouTube, que é um exercício de Qigong. Para quem não sabe, Qigong é um exercício de movimentação energética do nosso corpo, que ele traz energia, disposição, saúde e longevidade. Aqui na rádio não dá para passar, porque tem a câmera e o lugar aqui também não é propício para isso. Mas eu gravei um vídeo no YouTube com um exercício que ele tem essa questão da prevenção, não só do câncer de mama, mas de qualquer outros nódulos, como mastite. Tem muitas mulheres que no período pré-menstrual têm as mamas doloridas. Então, esse exercício também ajuda nessas questões da mastite, de nódulos nos seios e, claro, do câncer de mama. Eu vou subir esse vídeo no YouTube provavelmente, acho que amanhã. Então, é um exercício muito simples, que você vai colocar aí na sua vida, todos os dias, vai levar no máximo, eu acredito que 5 minutos, e quando você está fazendo esse exercício de Qigong, dessa prevenção, ele também já é uma maneira de você se autoexaminar, porque a mulher tem que colocar a mão nas mamas e fazer alguns movimentos. Então, também já é uma maneira de você se prevenir, de você se tocar,
para a prevenção, que ainda é a melhor solução para qualquer doença na nossa vida. Não só do câncer de mama, mas de tudo na sua vida. A prevenção é a melhor. Porque o nosso corpo, ele fala com a gente o tempo inteiro. O nosso corpo, os nossos pensamentos, as nossas emoções. Nós estamos tão desconectados da nossa própria natureza interna, da nossa essência, da nossa alma, ou do que quer que você chame ou do que você acredite, que a gente não dá ouvido para que as coisas estão acontecendo na nossa vida. E a medicina chinesa acredita muito que tem os fatores emocionais, que são uma porcentagem muito considerável, como eu sempre tenho falado aqui, como eu já deixei disponível lá no meu e-book gratuito que tem no site, que vocês podem entrar lá no site e fazer o download desse e-book falando dessa questão das emoções, como que elas interferem na nossa vida. Então, tem algumas emoções que, todas elas, obviamente, elas podem atuar no câncer de mama. Mas eu coloquei algumas aqui, que são as que mais me chamam a atenção e que mais afligem as mulheres que têm essa doença. Então, é a frustração, a raiva, a mágoa, a culpa e a falta de perdão. Primeiro, o perdão consigo mesma e depois o perdão com o outro. Então, a gente só pode dar para o outro o que a gente tem dentro. Então, se eu não consigo me perdoar por qualquer acontecimento que tenha acontecido, ocorrido na minha vida, independente da época, eu não consigo perdoar a outra pessoa. Perdoar alguma coisa consigo mesmo, ou com o outro, ou com uma situação, não significa você esquecer, significa você soltar, porque a gente fica amarrado. A mágoa, por exemplo, que eu falo que se a gente for separar a palavra, fica com uma má água, seria uma água ruim. Tudo quanto é, quando a água fica empoçada num canto, ela vai apodrecendo e ela vai criando bicho. É a mesma coisa dentro da gente. Então, essa mágoa é essa água parada, são essas emoções paradas, esses pensamentos ruins que a gente fica lá só cultivando. Então, tudo na vida que a gente coloca o nosso foco, ele aumenta. E essas emoções, elas têm uma contribuição considerável para as pessoas que têm câncer de mama. Claro que só as emoções em si, elas não são só o fator etiológico, mas elas têm uma contribuição muito grande. Então, presta atenção se você está sempre muito frustrado ou com aquela raiva reprimida, que guarda muita mágoa de coisa que aconteceu há 10, 15, 20, 30, sei lá, 50 anos na sua vida. Sente muito triste, muita culpa, e aí não consegue se perdoar e não consegue perdoar o outro ou a situação. Às vezes tem situações na vida que a gente não consegue perdoar, pessoas que já até do que aconteceu do fato já até morreram. Mas é importante a gente rever isso, porque não é saudável a gente ficar amarrado na outra pessoa. A gente não está amarrado no sentido físico, mas a gente está amarrado energeticamente, nós estamos amarrados emocionalmente. Então, é muito importante você rever isso na sua vida, para você não adoecer. E se você, por acaso, já estiver doente, então reveja isso na sua vida. Porque um momento que a gente tem na vida de raiva ou de frustração, de tristeza, ele não vai fazer a gente adoecer. Mas é um processo ao longo da nossa vida de muitos anos. E como eu falei, ninguém deita saudável e acorda doente. Não existe doença do nada. Tem os fatores alimentares, como consumir muita gordura, leite, todos os seus derivados, excesso de bebidas alcoólicas, o cigarro, os açúcares, farinha brancas, todos consumidos em excesso. Um docinho aqui, um pãozinho ali, que eu também adoro comer pão, uma gordurinha que você come num final de semana, isso não vai fazer mal. A questão é você, todos os dias da sua vida, ter esse tipo de alimentação, muito baseada no leite, em todos os derivados, no álcool, no cigarro. O cigarro também é um fator muito grande para várias doenças, inclusive o câncer de mama, e todo esse monte de açúcar que a gente consome atualmente. A gente deixou muito de consumir os alimentos próximos da natureza, que são as frutas, os legumes, as verduras, para consumir coisas que já vêm empacotado. Então, olha também na sua alimentação como que ela está. O excesso de medicamentos hormonais, também eles têm uma contribuição muito grande para o câncer de mama. Então, cuidado se você toma muito medicamento, você toma muito hormônio.
Além de tudo isso, a falta de descanso, o excesso de trabalho, que a mulher hoje em dia ela trabalha muito, ela não tem tempo de descansar, ela não tem uma prioridade para si, para tirar o momento do dia, ou da semana, ou do mês, ou do que quer que seja, para ela descansar, para ficar consigo mesma, um banho relaxante, uma meditação de 5 minutos. É que eu sempre falo, se você não tem 5 minutos no seu dia para cuidar de você, então você pode rever a sua vida porque ela está errada. A gente tem que ter o contato conosco, no mínimo, né? Que eu sempre falo, no mínimo seria meia hora. Mas se você não tem uns 30 minutos, coloca pelo menos 5 minutos seu despertador para tocar. Faça uma oração, faça uma meditação, faça uma conexão com você no que você acredita. Para que você se autoconheça e não ficar doente. Então, esses excessos de compromissos, sedentarismo, então a falta de atividade física também contribui para o surgimento de várias doenças, inclusive o câncer de mama. Então, o autoexame, ele também não substitui os exames ginecológicos, você procurar seu ginecologista, fazer a prevenção através da mamografia, ultrassom de mamas e todos os recursos que nós temos disponível da nossa medicina, que é fantástico. Então, uma coisa não substitui a outra. Então, procure sempre seu ginecologista, faça todos os seus exames de uma maneira periódica para você se prevenir. E claro, né, além desse autoexame físico, a gente também precisa fazer esse autoexame interno, de que emoções que nós estamos nutrindo, de que pensamentos que a gente está se nutrindo e, como tem um velho ditado, orai e vigiai. Então, fique atento com que emoções que elas mais tomam seu tempo, quais as emoções que mais permeiam sua vida, quais os pensamentos. E é uma coisa que eu sempre falo aqui, falo para os meus pacientes, falo para todo mundo que a escrita terapêutica, ela é um grande remédio. Quando a gente começa a escrever, a gente começa a ter noção do que está nos incomodando. Qual emoção que está sempre ali batendo na nossa porta, que está incomodando, e por que ela incomoda, que situações que aquilo fica indo e voltando, e os pensamentos também. Então a gente começa a ter muito mais clareza, muito mais lucidez das coisas que acontecem na nossa vida, para que a gente evolua e seja feliz, que esse é o princípio da vida. A gente dá sempre o nosso melhor, com muito amor, e viver de uma maneira plena e feliz. Nós não viemos nesse mundo para sofrer. Nós viemos nesse mundo para ser feliz, para ser saudável, para ter uma vida bem bacana, sem sofrimento e sem dor. Esse é o princípio da vida. Pelo menos é nisso que eu acredito, com base na filosofia da medicina chinesa, que ele tem um tripé baseado no taoísmo, que é uma vida com simplicidade, afetividade e humildade. Então, quando a gente tem esses 3 princípios como base na sua vida, você vai ver que a sua vida vai ficar muito mais leve, muito mais solta. Claro que uma coisa ou outra sempre acomete a nossa vida. Não tem como a gente viver totalmente pleno. Mas mesmo assim, quando chegar uma doença como essa, a gente tem que ter essa estrutura, a gente tem que ter uma base para a gente passar por isso. Afinal de contas, quando uma doença chega na nossa vida, é uma maneira de a gente rever o que está acontecendo. Então, ela não vem como uma inimiga. Ela vem, na verdade, para te mostrar que o caminho que você está não é o correto. Você se desconectou de si, você se desconectou da sua natureza. A gente fica muito no fora, se comparando com todo mundo, e isso vai trazendo muita frustração. Quando você compara a sua vida com o outro, independente de rede social ou não, antes de existir as redes sociais, já existia isso. A gente sempre se compara com a vida do vizinho, do amigo, do primo, do colega de trabalho, com o irmão. Sempre existiu isso na humanidade. Hoje está um pouquinho mais exacerbado por conta das redes sociais. A gente olha lá a rede social, acha que a vida do outro é muito mais bacana, mais interessante. Mas será que é mesmo? Eu não sei. Tenho minhas dúvidas com relação a isso. E para continuar falando a respeito disso, eu vou fazer um convite para vocês. No dia 12 de outubro, eu vou fazer um evento que chama As 4 Estações do Ciclo Feminino, que é para falar também sobre a prevenção de câncer de mama e também sobre como a mulher ela pode fazer as pazes com o seu ciclo menstrual. Porque a mulher, ela é muito dinâmica, a gente tem um ciclo de 28 dias. Cada semana a gente tem uma dinâmica interna que a gente deveria ou descansar ou se colocar mais na ativa,
como que a gente come, o que não come, se eu descanso ou não descanso. Aí eu vou passar também exercícios de práticas de Qigong para que a mulher não sofra de TPM, que é o grande mal, que 80% das mulheres também sofrem de TPM, de cólica, de mioma e de muito mais. E a prevenção, como eu sempre falo, é o melhor remédio que possa existir na sua vida. Então, no dia 12, vou fazer esse evento dos ciclos femininos. Foi uma data escolhida com muito carinho, porque tem uma energia muito bonita do feminino neste dia e também vai ser a primeira lua cheia da primavera. Então, tem uma energia muito gostosa no ar para que esse evento aconteça. Então, a mulher, ela precisa desse tempo para si. Se você é um homem ou uma mulher que está ouvindo o programa, já saiu desse período, mas a gente sempre convive com muitas mulheres, ou com a sua filha, com a sua neta, com a sobrinha, a filhada, a colega de trabalho, que você sabe que está passando por um desses processos, ou que está sempre muito irritada, no período menstrual está sempre com enxaqueca. Algumas mulheres têm até que se afastar do trabalho por conta de, às vezes, enxaquecas tão fortes, ou então porque tem um fluxo menstrual muito intenso, e isso não é bacana. Então, se você quiser mais informações, tem o meu site, solmedeiros.com.br, tem um link lá, agendas e cursos, você vai lá e faz a sua inscrição. Ou se não, você pode mandar uma mensagem para mim pelo meu WhatsApp, que é 11 99376 7637. Vou repetir, 11 99376 7637. E a gente, como eu falei agora há pouco, a gente precisa desse descanso, a gente precisa sair um pouco. Pelo menos eu que moro aqui em São Paulo, as pessoas que moram em grandes cidades, a gente se desconectou não só da nossa natureza interna, mas com a natureza de fora. E o patrocinador do meu programa, que é a Vitrine Tour, eles estão fazendo um presente especial para quem é ouvinte da Rádio Vibe Mundial, que são 3 noites em Foz do Iguaçu, né, aquela abundância maravilhosa da natureza, aquela água fantástica, a gente nem sabe de onde que vem tanta abundância assim no planeta, de tanta água. São 3 noites agora em novembro, que inclui a parte aérea e o hotel. Se você quiser maiores informações, você liga lá na Vitrine, fala com a Juliana. Eu vou passar o telefone. É 2768-2111. Eu vou repetir. 2768-2111. Você procura a Juliana. Ou então você pode entrar no site, que é vitrinetour.com.br. Lá tem várias informações, vários pacotes de viagens para você, para sua família, para os seus amigos, ou se você quiser viajar sozinho. Entre em contato com eles. Vou repetir o telefone. 2768-2111. 2768-2111. É muito importante a gente parar um tempo na nossa vida, fazer um descanso. Se por acaso você não tem um tempo disponível para viajar, é importante a gente ter um tempo para nós, ou durante a semana, ou no final de semana, para a gente se conectar conosco, para a gente conseguir ter paz e com que essas emoções elas não sejam a dominadora da minha vida, não são as emoções que controlam a minha vida. Porque muitas pessoas que me procuram lá no meu consultório, a gente vê que elas são tomadas, são controladas pelas emoções. E tem que ser o contrário. A gente tem que saber não controlar, que eu não gosto muito de usar essa palavra, que dá a impressão de domínio, mas a gente tem que saber direcionar o fluxo e a energia das emoções. Como eu sempre falo, as emoções também são energia. Então, tudo que a gente canaliza cresce dentro de nós. Então, vamos focar nas coisas boas. E se você realmente quer saber mais a respeito, venha participar comigo no dia 12 de outubro desse encontro que está sendo preparado com muito amor e com muito carinho para todos vocês. O tempo passa rápido, o programa já se encerrou. A gente tem um encontro marcado na próxima quinta-feira, 8h30 da manhã. Eu agradeço a sua audiência e a gente se vê. Que você tenha um dia aí muito iluminado, muito ensolarado. Um beijo e até a próxima quinta-feira. Você ouviu programa Sol Medeiros, com dicas de equilíbrio e bem-estar através da milenar medicina chinesa.